Graça e paz, queridos irmãos. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical nesta manhã tão bonita, né? Embora o tempo um pouco chuvoso, mas o Senhor está nos agraciando, né? Aplacando um pouco e diminuindo a temperatura ou o calor. E Deus tem abençoado poderosamente as nossas vidas. Eu quero convidar você que está ao alcance dessa transmissão, acompanhando a Escola Bíblica Dominical. Eu quero lhe dar um bom dia e dizer que estamos felizes com a sua presença. Hoje no templo tem apenas 5 pessoas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo e até agora eu, esse que vos fala, o irmão Neto. E juntos nós estaremos aí aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Então você que está nos assistindo, dá o seu joinha aí, entra aí no Facebook, diz: estou ligado, estou assistindo, para que possamos estar assim, compartilhando dessa lição. Essa lição, ela foi compartilhada pelo irmão Neto, lá no WhatsApp. Tenta abrir, para que juntos possamos estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Nós estaremos orando. E assim estaremos nos preparando para a Escola Bíblica Dominical. A você que não faz parte dessa igreja, seja muito bem-vindo à Igreja Batista Esperança. Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. Certamente aprenderemos um pouco mais da palavra do nosso Deus nesta manhã. Oremos, meus queridos irmãos e amigos. Pai, nós o exaltamos. Com os nossos corações agradecidos, queremos dar graças ao Senhor por mais uma semana que se passou, por mais um ano que se passou, e por este, ó Pai, que se inicia. Hoje é o primeiro domingo do ano, e nós já queremos iniciar esse ano juntinho do Senhor, aprendendo e crescendo por intermédio da palavra do Senhor. Por isso, Senhor, abençoa as nossas vidas, nos dê o entendimento, a iluminação do Senhor, para que possamos entender, interpretar e aplicar a inspiração, a revelação, que é a palavra do Senhor em nossas vidas. Abençoa, Pai, a Tua igreja presente, a Tua igreja online, ó Pai, aonde os Teus filhos estiverem agora, possam se sentir abençoados pela Tua rica presença em suas vidas. Abençoe, ó Pai, os nossos amigos, os nossos amados que estão acompanhando essa transmissão, que os seus lares sejam abençoados também pela Sua presença santa. Ser com esta lição, Senhor, nós o exaltamos e o adoramos no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos iniciando a nossa Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre, nós estaremos usando o material da Convenção Batista Fluminense, que foi feita, produzida especialmente para esse tempo. E tem como tema esperança em tempo de pandemia. São 13 lições, e aí nós queremos assim que você acompanhe. Você que não tem acesso ao WhatsApp, nós podemos estar imprimindo para você o material. É só você nos procurar. Eu vou pedir para que o irmão Neto possa estar passando de novo no WhatsApp esse material, para que você possa estar aí acompanhando. Se porventura o arquivo que ele passou, talvez você não consiga abrir, então ele vai passar de novo, para que você possa estar abrindo aí no seu WhatsApp esse material, para que você possa estar acompanhando as lições. E o primeiro tema abordado nesse material tem como um tema muito importante em nossos dias: igreja nunca fecha. Igreja nunca fecha, é o primeiro estudo, e está baseado em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 19, é o texto que estudaremos nesta manhã. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 19,
Você vai abrir aí em sua Bíblia e nós vamos acompanhar essa leitura. Versículo 9, carta do apóstolo Paulo à igreja em Corintos. Diga amém aí, digita amém aí no Facebook, para eu saber que você abriu a sua Bíblia, para que juntos possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Versículo 9, assim nos diz o apóstolo Paulo: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios de astúcia deles. Vamos terminar esse capítulo. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Amém e amém. A igreja nunca fecha. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo desafiador, em razão desta pandemia, em razão da pandemia do Covid-19. E se você conversar com os mais experimentados, se você conversar com os idosos mais experientes e perguntar para eles se eles já viveram tempos tão difíceis assim, eles vão dizer que sim, em alguns momentos, mas ver a igreja fechada, ver a igreja isolada, certamente muitos vão dizer que é a primeira vez que estão vendo, estão vivenciando isso, como todos nós. É a primeira vez que estamos vendo igrejas, templos fechados. Referindo-se a templos, sem dúvida, nós estamos diante de um fato inédito, que mudou drasticamente a rotina das igrejas. Templos fechados, cultos online, atividades suspensas, agendas alteradas, enfim, a dinâmica das igrejas foram imperiosamente, drasticamente mudada. Porém, a igreja de Jesus nunca fechou. A igreja de Jesus nunca fechou, porque a igreja de Jesus somos nós. A igreja de Jesus é você, sou eu, onde o Espírito Santo habita. Patrimônios vazios e rotinas remodeladas, planejamentos revistos,
mas a igreja continua a mesma, ativa e influente no mundo, ativa e fazendo a diferença no mundo. Nós sabemos, meus amados, nós sabemos, amada igreja, que as ondas estão agitadas, os ventos são contrários e se agigantam a cada dia. Às vezes a embarcação, nós temos a sensação que a embarcação parece que vai ruir, parece que vai vir a pique, mas nós sabemos quem está conosco, aquele que até o vento e o mar lhe obedece. Marcos capítulo 4, versículo 41. Nós sabemos que Jesus está conosco, Jesus se importa conosco e está nos conduzindo à bonança, está nos conduzindo à vitória. É uma questão de tempo, meus queridos. Aquele que crer, tem essa convicção em seu coração, que é uma questão de tempo. Em breve, em nome de Jesus, tudo voltará à normalidade. E estaremos juntos, sem restrições, para louvar e adorar o nosso Deus no templo físico. É claro que essa esperança motivadora não vai fazer de nós pessoas insensíveis às circunstâncias, insensíveis a tudo que está acontecendo, insensíveis às dores, às perdas que as pessoas estão sofrendo. Nós lamentamos profundamente os sofrimentos, nós lamentamos profundamente as mortes, as vidas ceifadas, nós lamentamos profundamente as famílias que estão vivendo o luto, as famílias que perderam os seus entes queridos, e nós rogamos a Deus, primeiro para que o Senhor possa estar curando aqueles que estão passando por esse problema, mas também rogamos ao nosso Deus para que Ele possa estar consolando, fortalecendo as famílias que nesse exato momento estão vivendo essa situação tão drástica. A solidariedade nesse momento, o amor que nós temos, fala mais alto. Porém, a esperança que é gerada em nossos corações, ela é incompatível e não pode e não se propõe a abafar a euforia dos corações que esperam no Senhor e cujas suas forças são renovadas, como está lá em Isaías 40, versículo 31. Como eu tenho dito aqui, a nossa esperança, a esperança daquele que crê, não é um mero sentimento que hoje existe e depois não existe mais. A nossa esperança é uma pessoa, e ela tem nome e sobrenome, Jesus de Nazaré, e Ele está conosco, e é por isso que nós somos motivados a acreditar que tudo vai passar, que tudo vai ficar bem. E por isso, nunca é demais afirmar que a igreja de Jesus nunca fecha. A igreja de Jesus nunca fecha. A Bíblia nos traz a visão que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. Muito menos um vírus. Nada detém a marcha do povo de Deus. Nada pode deter o avanço do evangelho no mundo. Nada pode deter o avanço da igreja no mundo. Mesmo isolados, mesmo em quarentena. Deixa eu pedir ao irmão Neto se ele pode fazer a gentileza para o seu pastor de trazer um copo com água. Muito obrigado, Neto. Nada pode deter a igreja de Cristo. Ela continua avançando, ela continua transformando vidas, ela continua fazendo a diferença, mesmo isolada, mesmo em quarentena. E aí o apóstolo Paulo
na sua primeira carta à igreja de Deus em Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, ele dedicou-se a tratar as causas da divisão na igreja, enfatizando que o santuário de Deus são as pessoas e não os prédios. Olha o que está escrito aí em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 17. Paulo enfatiza que o santuário de Deus é você, pessoa, não templo, não prédios. Versículo 16 do capítulo 3 de 1 Coríntios: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Parece óbvio, né, amados? Parece óbvio esse entendimento. E ele é fundamental para a saúde doutrinária do cristão. E esse entendimento que nós somos o santuário de Deus, que a igreja nunca fecha, é fundamental para o meu crescimento espiritual e para o crescimento em maturidade cristã, porque a cooperação madura, a cooperação, ela precisa estar madura e precisa ser consciente. A sinceridade de Paulo dá um tom enérgico ao início do capítulo, quando ele fala assim: não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais. Ele traz uma visão de que esse entendimento, que a igreja não está baseada em edifício, que nós somos o templo de Deus, que nós somos o santuário de Deus, só pessoas maduras terão essa consciência. Ele acentua aqui, queridos, a diferença entre aqueles que compreendem as verdades espirituais e aqueles que não compreendem. Pois não, obrigado, Neto. Obrigado, meu irmão. Vou olhar aqui as cordas vocais. As pessoas que não compreendem as verdades espirituais, que não foram alcançados pelo Espírito Santo, elas não conseguem pensar além da vida terrena e física. Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar, eu já falei, com certeza você já falou: eu vou à igreja. Não, esse termo está errado. Você não vai à igreja, você é a igreja. Aonde você estiver, a igreja se fará presente. Você vai ao templo físico para adorar ao Senhor. Enquanto esse templo físico estiver vazio, ele não é a igreja. Quando a igreja estiver aqui reunida, aí sim, esse templo vazio se tornará a igreja, porque ele vai se encher de pessoas lavadas e remidas pelo Espírito Santo, onde a pessoa do Senhor Jesus Cristo habita em suas vidas. Então as pessoas não conseguem compreender, não são maduras o suficiente, conscientes para entender essa diferença. E aqui o apóstolo Paulo coloca que não amadurecer na fé é um problema para a vida cristã, e é verdade. Não crescer espiritualmente é um problema para a vida cristã. O leite precisa ser substituído por alimentos sólidos. Isso faz parte do crescimento. Por ainda serem carnais, Paulo não podia aprofundar os seus ensinamentos. Versículo 2 do capítulo 3, ele fala assim: dei-lhes leite
e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Por isso Paulo não podia aprofundar os seus ensinos, porque os irmãos ainda eram imaturos. E por isso que aconteciam muitas divisões na igreja. E Paulo trabalha muito essa questão na igreja em Corintos, a respeito das divisões. E essa imaturidade causava esses conflitos, causava essas divisões. Por isso, meus amados, você que está acompanhando a lição, você precisa crescer espiritualmente. E como fazer isso? Buscando, lendo a Bíblia, aprendendo com os ensinamentos do nosso Deus. Por exemplo, achar que só podemos servir a Deus nos templos é prova de imaturidade espiritual. É um exemplo. Aquele que pensa que só pode servir a Deus no templo, prova que ele é imaturo, espiritualmente falando. Eu só sirvo a Deus se eu estiver inserido no contexto da diretoria da igreja, dos cargos, das funções que nós encontramos na igreja, que precisam ser trabalhadas na igreja. Não, aonde você estiver, você é a igreja. Aonde você estiver, você vai cumprir o ministério do ID, em sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho. Aonde você estiver, você é um embaixador da parte de Cristo. O imaturo não consegue entender essas coisas. Pela carnalidade que imperava, a igreja em Corinto, ela estava mergulhada no partidarismo, afogando-se em inveja e discórdias, resultado da imaturidade espiritual. Uma igreja imatura espiritualmente não avança, não cresce, só vive em conflitos. E lá em Coríntios, havia os que se declaravam de Paulo e os de Apolo. Olha o versículo 4, Paulo fala assim: pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Quando levantamos essas questões, ou seja, a igreja em Coríntios, essas pessoas não focaram no fim, se perderam nos meios, pois Paulo e Apolo foram apenas instrumentos de Deus, apenas instrumento nas mãos do Senhor, como está aí registrado no versículo 5 do capítulo 3. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Ou seja, Paulo está ensinando aqui que o único que poderia dar crescimento à plantação iniciada por um e regada pelo outro é o nosso Senhor, como está no versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. O imaturo espiritualmente, ele entende que o tempo é de Deus. Nós exercemos as nossas funções, fazemos o nosso trabalho, mas quem dá o fruto, quem dá o crescimento, quem produz o crescimento é o nosso Deus. E aqui Paulo ele exorta a maturidade pela consciência de que somos tão somente cooperadores de Deus. Versículo 9:
pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. É interessante essas duas figuras de imagens que ele usa, lavoura e edifício. A ideia de estabelecer a comparação entre a igreja e uma lavoura é riquíssima, é belíssima. Lavoura nos remete à ideia de plantação. Lavoura nos remete à ideia de cultivo. E lavoura nos remete à ideia de colheita. E outra imagem oportuna é comparar a igreja a um jardim, como nós comparamos, jardim regado pelo Senhor. Porém, jardins são mais estáticos, parados. Lavouras são mais dinâmicas. Representa que a igreja não é parada, ela está em processo de crescimento, ela é uma igreja, ela é dinâmica. Um jardim é podado para manter uma imagem fixa de adorno, de beleza. Uma lavoura é constantemente cultivada para produzir. E aí, amados, nós somos lavoura de Deus. E Ele, como legítimo dono e provedor, se utiliza dos seus cooperadores, se utiliza dos Paulos, se utiliza dos Apolos, se utiliza dos Pedros, se utiliza dos Jorges, se utiliza dos Netos, se utiliza das Paulas, se utiliza dos Urbanos, se utiliza dos Pablos, se utiliza de cada um de nós, a fim de promover o crescimento da igreja, o avanço da igreja. Por isso que nós somos considerados lavouras de Deus na plantação. Há plantadores e cultivadores, essa é a ideia, mas só há colheita porque Deus dá o crescimento. Há plantadores e cultivadores, aqueles que plantam igrejas. Paulo foi um missionário, plantador de igreja, mas ele plantava o trabalho naquela localidade, ele ia para outro local e ficavam os cultivadores, cultivando, regando, adubando a planta, mas era o Senhor que produzia a colheita, era o Senhor que dava o crescimento. E aqui nós aprendemos importantes lições. Às vezes nós ficamos preocupados com o crescimento da igreja, o que podemos fazer, o que temos que fazer para a igreja crescer. Claro que a igreja precisa crescer, porque se ela não crescer em quantidade e em qualidade, ela não tem razão por aqui estar. Se ela não crescer em avançar, em ganhar vidas para Cristo, não existe razões, mas não somos nós que fazemos isso. O nosso papel é plantar, é cultivar, mas quem dá o crescimento é o nosso Senhor, que é o dono da lavoura. Mas por outro lado, para que isso possa acontecer, nós como cooperadores da obra de Deus aqui na terra, precisamos cultivar, precisamos plantar, precisamos regar, precisamos lançar a semente, e a semente é a palavra de Deus, e a semente é o Evangelho, para que Deus possa produzir frutos, e frutos em abundância. E o crescimento, meus queridos, é a garantia que só Deus pode dar. O crescimento
espiritual, quantitativo na igreja. Só Deus pode dar. E é por isso que nós podemos fazer a nossa parte e descansar nele, pois a nossa esperança está nele. A nossa esperança está no Senhor. E nós só vamos alcançar essa ideia, essa visão, quando entendermos que a cooperação madura precisa ser madura e consciente. Nós precisamos entender que nós somos a igreja e ela nunca fecha. O segundo ponto abordado aí na lição, ponto 2, nos traz a visão que a construção adequada precisa ser adequada e convicta. Precisamos ter convicção daquilo que nós estamos fazendo. Olha o versículo 10 até o versículo 15 aí na sua Bíblia. Paulo diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Nós estamos na escola bíblica dominical, né? É difícil para o professor não ter aluno, né, Neto? É difícil para o professor não ter aluno. Não tem como você interagir. Então o Neto está com o celular aqui no Facebook acompanhando. Interaja conosco, você que está acompanhando essa lição. Diga o que você está achando, para que possamos estar melhorando essa lição, para que a cada dia mais você possa estar crescendo espiritualmente. E aqui Paulo ele usa a imagem de um edifício. No versículo 9, ele diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. É a outra imagem que ele usa, outra figura de linguagem. E aqui ele passa a falar sobre construção. E ele fala de si como construtor, como lançador de alicerces, pois essa era a característica do seu ministério. Paulo era missionário, Paulo era plantador de igrejas, Paulo estava sempre viajando, e ele estabelecia o alicerce, plantava a igreja, mas outro continuava a construção sobre ele. Versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Saindo um pouquinho aqui da ideia do estudo de hoje, mas dentro da ideia, né? Mas aí não são mais palavras do autor, são minhas palavras. A gente tem a tendência de cometer alguns equívocos. Por exemplo, ficar presos a isso aqui, ó. Ficar presos a templos, a construções. Não porque fui eu que fundei a igreja, não porque fui eu que ajudei a fundar a igreja. Aí gera ciúmes, gera conflitos. É isso que estava acontecendo.
na igreja em Corintos. Não podemos mexer aqui, porque nós é que construímos a igreja. Irmãos, se essa igreja vier ao chão, se ela for destruída por um terremoto, a igreja de Cristo não vai fechar, a igreja de Cristo permanecerá, e a igreja vai se reunir em outro lugar. Então nós não devemos nos apegar a edifícios, a construções, a bens materiais. Nós temos que estar investindo para o crescimento da igreja de Cristo, que são pessoas. Precisamos estar investindo em pessoas, em vidas. E muitas pessoas estão muito presos à matéria. E aí falta discernimento, maturidade espiritual dessas pessoas para entender isso. Voltando aqui, o alerta sublimado foi: cada um veja como constrói, versículo 10. Contudo, veja cada um como constrói. Paulo pregou e ensinou sobre Jesus Cristo um único fundamento, nenhum outro poderia ser lançado, versículo 11. Cristo é o fundamento da igreja. Nós sabemos que a solidez, a segurança de uma construção está no seu fundamento. Se você constrói uma casa, uma edificação em um fundamento fraco, a casa vai cair, literalmente. E é por isso que o apóstolo Paulo foi tão enfático, dizendo que é em Cristo que se constrói, e não se tratar apenas de construir, mas de construir condignamente, construir com segurança, construir, conforme está aqui no segundo tópico, adequadamente. Essa é a construção que o apóstolo Paulo está mencionando aqui, está nos ensinando. Deixa eu ver se alguém interagiu com a gente aqui. Vou entrar no Face, hein? A irmã Maione, ela mandou um comentário. Legal, Neto, fala aí. É tempo de avivamento, vamos avançar, ganhar almas para o reino de Deus. Mais alguém, Neto? Estou aguardando os irmãos, eu mandei no Facebook, para que os irmãos comentem e perguntem sobre a lição, para que a gente possa interagir, mesmo que online, né, virtualmente, mas que a gente possa comentar sobre a lição. Aqueles irmãos que estão nos acompanhando, eles podem comentar a lição e também mandar perguntas sobre a lição, porque fica melhor até para a gente interagir com os irmãos, né? Para a gente poder saber que a lição está sendo alcançada, que os irmãos estão atentos a esse momento, porque é um momento em que nós devemos estar, mesmo assim online, estar interagindo. Então, que os irmãos fiquem à vontade para mandar suas perguntas, né? Pedir suas orações, e a gente estará comentando aqui, passando os comentários dos irmãos. Isso é importante, irmãos. A interação na sala de aula é importante, porque o professor aprende e o aluno também aprende. Então é necessária essa interação, e é assim que nós estaremos trabalhando, tanto na EBD, como também no culto à noite. Só que no culto à noite a gente não vai poder estar falando com você diretamente, quem está falando aqui, dessa interação, mas você vai poder estar mandando o seu recado, pedindo a sua oração, que no final do culto nós estaremos trazendo aqui, mencionando os nomes, os motivos de oração, e assim juntos vamos estar crescendo e levando outros a crescimento. Então você também pode estar também compartilhando essa transmissão com outras pessoas, para que o alcance possa se alargar, muitas vidas possam ser alcançadas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar aqui com a nossa lição. A solidez de uma construção está no seu fundamento. Por isso o apóstolo Paulo foi tão enfático: é em Cristo que se constrói,
E não se tratar apenas de construir, mas de construir algo condignamente, construir da maneira adequada e principalmente com convicção. A forma como se faz a construção é importantíssima, porque a obra de cada um se manifestará, no versículo 13. Sobre o alicerce poderá ser construído ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, versículo 12. Mas chegará o dia da avaliação, quando o fogo testará a obra de cada um, versículo 13. Ou seja, serão recompensadas ou recompensados aqueles cujas obras permanecerão, versículo 14. As obras que se queimarem evidenciarão o prejuízo dos seus construtores, embora salvos. Porque nós sabemos que a salvação não está condicionada a obras. Nós somos salvos pela graça, que é dom imerecido da parte de Deus. Mas você também será avaliado pela obra, porque aquele que é salvo, aquele onde Deus habita, obras é o resultado do seu crescimento espiritual. Obras é o resultado da presença de Deus em sua vida. Quanto mais Jesus habita em você, mais você quer abençoar, mais você quer fazer, mais você quer ser solidário, mais você quer ser piedoso, mais você quer ajudar, mais você quer se envolver na obra do Senhor, na obra da igreja de Cristo aqui na terra. É consequência da presença de Deus em sua vida. É a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Às vezes as pessoas estão confundindo a ação na vida do crente, achando que segundo o batismo do fogo, falar em línguas, pular, plantar bananeira, realizar milagres, as pessoas estão confundindo, achando que isso é a ação visível do Espírito Santo na vida do crente. Não. Aquele em que Cristo habita, ele realiza obras. E a obra é tão somente levar o Evangelho, transformar vidas, salvar vidas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Paulo não está classificando aqui na lição, não está classificando como construções más, e sim como inadequadas. Inadequadas são aquelas construções onde você não tem como alicerce o Senhor Jesus Cristo. Fala, Neto. A Maione está fazendo uma pergunta, ela fez o seguinte: pastor, nós seremos salvos pelas obras? Eu já respondi, mas respondo de novo, não. Nós somos salvos pela graça de Deus, que é favor imerecido, mas obras são consequências do seu relacionamento com Deus. Obras representam a ação do Espírito Santo na vida do crente. Amém? Está respondido? Vamos seguir. E aqui Paulo não está classificando como construções más, e sim como inadequadas. Isso nos permite dizer que podemos apresentar a alguém uma mensagem parcial do Evangelho, levando o ouvinte ao entendimento inadequado, fraco, insuficiente da verdade de Deus. E ainda bem, irmãos, que o que salva é o fundamento, Cristo, e não as nossas obras, como já fora dito aqui. O que salva é o fundamento, o alicerce, Cristo,
e não as nossas obras. A salvação é uma garantia da misericórdia divina e não do resultado das mãos dos construtores. Maione, mais uma vez, enfatizando aí a sua pergunta. A salvação não está condicionada àquilo que eu estou fazendo, àquilo que eu estou produzindo, ok? Que nós somos salvos pela glória de Deus. Salvação é favor imerecido. Somos salvos pela graça de Deus. E ele diz lá que essa graça vem de Deus para que ninguém se vanglorie. Mas as obras é resultado da ação do Espírito Santo na sua vida. O interessante da salvação pela graça é que muitas vezes nós, como seres humanos, costumamos julgar o comportamento de alguns irmãos. Nós julgamos alguns comportamentos, até questionando se esses irmãos são salvos. E na realidade nós não podemos fazer esse julgamento, porque a salvação é pela graça, como Paulo diz aqui, que aqueles serão como salvos pelo fogo. O autor da lição diz como aqueles mal construtores, que não construíram direito. Então isso vale para nós pensarmos que nós vivemos dias de transformação, vivemos cada dia um dia de transformação nas nossas vidas como crentes, para darmos mais frutos, como Jesus disse que ele poda seus ramos para que eles frutifiquem mais. Então isso faz parte da construção da obra. A obra, ela é uma consequência, ela é uma marca de uma pessoa salva. É a ação do Espírito Santo em nossas vidas, na vida do crente. O autor coloca aqui, os construtores, interpretando esse versículo 15, ele coloca assim: os construtores que trabalharem mal, mas que forem fiéis, serão salvos. Estão salvos, porque a salvação não está condicionada à obra, ou a obras, mais uma vez, enfatizando essa ideia. Todavia, as suas realizações não servirão para nada, pois serão consumidas pelo fogo. Ou seja, se a sua obra não estiver baseada no alicerce que é o Senhor Jesus Cristo, não vai valer de nada. A falta de convicção espiritual é prova de maturidade, diante da qual as construções serão de madeira, feno ou palha. E aí, amados, lamentavelmente, há muitos cujas construções, embora sobre o alicerce correto, não subsistirão. Precisamos estar pensando nisso, sobre o que eu estou fazendo, como eu estou construindo. Paulo enfatiza aqui essa ideia que o nosso trabalho está sendo avaliado por Deus. Isso não quer dizer que eu vou perder a salvação se eu não fizer nada. Uma vez salvo, nós como crentes batistas acreditamos, cremos nisso e temos bases bíblicas para isso. Sempre salvos. Agora, a maneira que você vai se apresentar diante de Deus, quando chegar a sua hora, chegar o seu momento, está totalmente condicionada à sua maturidade espiritual. É o que Paulo está falando, é o que nós precisamos estar construindo, e a construção adequada precisa ser construída sobre o alicerce que é o Senhor Jesus Cristo. Em último lugar, outro tópico que é abordado aqui é que a habitação protetora e sagrada. A habitação, ela é protetora e é sagrada. Olha o versículo 16 e 17. Paulo fala assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá,
pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olha, irmãos, que ideia. Quando eu paro para pensar nisso, eu fico estremecido. Entender que o santuário de Deus, que sou eu, que é o meu corpo, ele é sagrado. E aí já vai uma pergunta para você, Neto. Como você está cuidando do seu corpo? A você que está aí na transmissão, acompanhando essa transmissão, Maione, que você que está acompanhando, como é que você está cuidando desse templo, que é o santuário de Deus? É bem verdade que por nós mesmos não temos capacidade para uma construção à altura do Evangelho. Por isso, a Bíblia nos lembra que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Esse tesouro em vasos de barro, que somos nós, ele tem somente um significado: poder de Deus extraordinário, glorifique em nós, e esse poder ele seja de Deus e não nosso. E Paulo levanta uma questão provocativa aqui: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em nós? Versículo 16. É como se eles ainda não tivessem alcançado o entendimento da honrosa condição de ser igreja de Cristo, ou seja, a honrosa condição de ser santuário do Altíssimo, a habitação do Espírito Santo. E aqui, amados, nós aprendemos primeiramente que precisamos estar avaliando essa questão. E precisamos estar cuidando desse templo, desse corpo. Porque não é qualquer pessoa que habita aqui. Que privilégio. É o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Mais uma vez, como você tem cuidado desse templo? O que você tem feito desse templo? Por isso que nós somos contrários a tudo aquilo que porventura venha destruir ou fazer mal a esse templo, ao corpo. Nós somos contrários ao vício, às bebidas alcoólicas, nós somos contrários ao uso de drogas, nós somos contrários ao fumo do cigarro, nós somos contrários a tatuagens, nós somos contrários a tudo aquilo que possa fazer mal ao corpo humano. Nós somos contrários a alimentos gordurosos, que pode aí entupir as suas veias. Tudo aquilo que realmente possa fazer mal ao corpo, ao santuário de Deus, que é o nosso corpo, que nós precisamos cuidar dele. Porque Deus, só enfatizando aqui, Neto, porque esse santuário aqui, ele foi construído por mãos humanas, mas esse aqui não. Ele foi construído pelas mãos do próprio Deus. Por isso que nós somos contrários às tendências, às ideias da nossa sociedade. Está marcando o nosso corpo, trazendo para dentro dele substâncias que venham a fazer mal. Porque nosso Senhor habita, e Ele deseja que você tenha uma vida saudável, que o seu corpo esteja saudável. Sabe para quê? Para que Ele possa usá-lo. Sabe por quê, Neto? Nesse momento, Jesus está aqui. Você crê nisso? Digita aí, amém, pastor. Jesus está entre nós, habitando em nosso meio, usando o nosso corpo como habitação. Isso quer dizer o quê? Que nesse momento, fisicamente, matéria, eu sou as mãos de Cristo. Você é as mãos de Cristo. Quando você toca em alguém, é Jesus tocando naquela pessoa.
Quando você estende as suas mãos para ajudar alguém, é Jesus ajudando. É porque a pessoa está com um problema, está precisando de comer, de uma necessidade. Eu vou orar para que Deus mande o anjo Gabriel para trazer um alimento, como ele fez isso. Mas hoje ele não trabalha mais assim. Ele hoje usa a sua vida, ele usa o seu corpo. Hoje você é aos pés de Cristo, você é as pernas de Cristo. O Evangelho só vai alcançar o seu vizinho, só vai alcançar a sua comunidade, só vai alcançar o seu município, o seu estado, o seu país, o mundo, se você for até lá, pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus. Você compreende o que é ser habitação do Espírito? É isso que é ser habitação do Espírito Santo. Completa aí, Neto. A Maione, ela mandou outra pergunta sobre a questão do vaso de barro. Essa ilustração de vaso de barro é que podemos ser moldados? É interessante que... Responde aí, Neto. No Velho Testamento nós vemos o vaso, a comparação do vaso de barro na mão do olheiro. E aqui, quando Paulo fala sobre isso, é que nós somos vasos de barro porque nós somos frágeis, podemos ser quebrados, também moldados, irmão Maione. E nós vemos que, por sermos vasos de barro feito de terra, nós viramos a habitação de Deus, de modo que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, mas por aqueles que fez, que somos nós. Então, essa ilustração, ela pode ser levada como nós podemos ser moldados, e a cada dia nós somos moldados pelo Senhor através do Espírito Santo que habita em nós. Essa moldagem, ela vem de dentro para fora, não é externa, mas ela vai ser externada com o tempo, pela transformação que é dada através do Espírito Santo. Completando aqui a palavra do Neto, é exatamente por isso que Paulo usa essa figura de linguagem, Maione. Usa essa figura, né, da argila, do barro, que pode ser moldado pelo oleiro. E ali o oleiro, ele vai fazer peças lindíssimas, vasos, estátuas, vai fazer peças lindíssimas. Mas se essa peça não der certo, ele quebra, derrete aquela argila e usa a mesma argila para fazer de novo. É exatamente essa a ideia. É o que Deus faz em nós. A Bíblia diz que Deus soprou o fôlego da vida em uma peça de barro, que nós somos o pó da terra. Deus construiu Adão com suas próprias mãos. É essa visão do oleiro, essa visão que Jeremias traz, que Isaías traz. E aí é exatamente isso por isso que ele trouxe, Maione, essa figura de linguagem. E aí o autor aqui ensina que a igreja é muito mais do que templo. A igreja é gente habitada pelo Espírito. Por isso que a igreja nunca fecha. Prédios construídos e dedicados para a adoração a Deus, por mais lindos que sejam, por mais suntuosos que sejam, podem ser fechados e até mesmo destruídos. Fechados. A igreja jamais fecha. A igreja jamais fecha. Na perseguição aconteceu muito isso, igrejas eram fechadas. Na Europa está acontecendo muito isso, as igrejas estão sendo fechadas por ideias falsas, ideologias falsas, doutrinas falsas. As igrejas físicas. No Oriente Médio, as igrejas estão sendo atacadas, as igrejas cristãs estão sendo atacadas, estão sendo fechadas. Igrejas físicas, templos, mas a igreja de Cristo continua desafiando, continua fazendo a diferença, continua pregando o Evangelho. A igreja de Cristo continua salvando vidas, trocando por miúdos. Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, e você que é do grupo de risco, não está tendo a condição
de estar na igreja física, de se fazer presente na igreja física, mas isso não quer dizer que você não possa fazer diferença, porque você é a igreja. Isso não quer dizer que você não possa contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta. Isso não quer dizer que você não possa pregar o evangelho, fazer o seu evangelismo pessoal, usando o WhatsApp, o Facebook, o telefone, o celular. Isso não quer dizer que você não possa abençoar o seu vizinho que está ao seu lado, talvez carente de alguma coisa, precisando de uma ajuda material. Isso não quer dizer que você não possa compartilhar o que Deus está compartilhando com você, está dando para você. Ou seja, a igreja ela não fecha, ela continua avançando, levando a boa semente, testemunhando de Cristo. A igreja jamais será fechada. A proteção da igreja é o Senhor. Ele é o guarda de Israel, Salmo 121. A presença do fiel protetor faz do santuário algo sagrado. Versículo 17. Você é protegido por Deus. A presença do Senhor em sua vida é que protege você e torna você sagrado. Você é sagrado, é um santuário sagrado. E aí nos leva à ideia que nós precisamos ser mais corajosos nesse tempo difícil. Nós temos dito isso aqui. A palavra não pode cessar, não podemos deixar de fazer o nosso trabalho. Eu tenho dito isso aqui. Se você é do grupo de risco, se você tem alguém na sua família que é do grupo de risco, se você está doente, realmente fica difícil você participar do culto presencial. Mas você não pode se tornar um medroso, não tem como retroceder. Se você tem condições, você está bem fisicamente, você precisa continuar crendo de que Deus é o seu protetor, e Ele é o nosso protetor. Se eu estou aqui hoje, é porque Deus me protegeu a minha família. Os irmãos sabem que nós fomos contaminados pelo vírus da Covid-19, foram 2 semanas de luta, mas Deus nos manteve, nos colocou de pé, e hoje nós estamos aqui, passamos por esse vírus, porque nós somos habitação do Espírito Santo, e se cremos que não chegou a nossa hora, é porque foi tempo de Deus. As pessoas morrem, não é só pelo vírus da Covid-19, as pessoas estão morrendo, e vão continuar morrendo, amados. E vai chegar a minha hora, vai chegar a sua hora. A sua senha, neto, já está prevista, a minha também. Enquanto isso que eu estou aqui, amados, eu tenho que aproveitar as oportunidades. A igreja não pode parar, a igreja não pode ter medo. Com prudência, com diligência, com sabedoria, a gente precisa continuar avançando, porque nós somos a igreja do Senhor. Ele é o guarda de Israel. Os anjos do Senhor acampam ao redor de cada um de nós. Deus não coloca anjo aqui na porta dessa igreja física, não, queridos, porque a igreja sem a igreja, ela não é igreja, ela passa só, ela é apenas um templo e pode ser usado para outros fins. Deus coloca um anjo para proteger você, amém? Diga amém aí, compartilhe com a gente, para proteger você, e não é difícil. Vamos continuar aqui para a gente encerrar a lição? Esse ensino é recorrente na carta. Nós sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,10. A expressão não sabeis, interpretando esse texto, a expressão não sabeis é utilizada 10 vezes em 1 Coríntios, sempre para introduzir uma afirmação incontestável.
E a afirmação é: como Deus ama a sua igreja. Como Deus ama a sua igreja. Deus ama você, porque você é a habitação dele. E trabalhar para destruí-la é chamar para si a disciplina divina. A igreja, ela é protegida pela presença sagrada, que age poderosamente. Em Hebreus capítulo 12, versículo 29, o escritor declara: pois o nosso Deus é fogo que consome. É que nós aprendemos que aquele que trabalha contra a igreja está arrumando um grande problema para a sua vida, porque está trabalhando contra o próprio Deus, contra a igreja. Aquele que fala mal da igreja, aquele que não é grato pela igreja que ele fez parte. Eu conheço muita gente assim. Aquela pessoa que um dia estava nas trevas, a igreja pregou o evangelho, a igreja levou para ela o alimento físico, o alimento espiritual, a igreja socorreu, a igreja ajudou ela a se levantar. Em um determinado momento, aquela pessoa entende que a igreja não presta mais. É assim que acontece. Aquele que deixa a sua igreja, a nossa tendência é sair: não, agora eu estou numa igreja diferente. É essa a igreja de Cristo. Aquela que eu participava, Neto, não valia nada. E sai espalhando isso aí. E aí ele passa a ser de servo de Cristo, propagador do evangelho, se torna servo de Satanás, destruidor do evangelho, destruidor da igreja. Então, irmãos, não fale mal da igreja que você pertenceu, não fale mal da igreja que você pertence. A gente comete esse equívoco, esse erro na roda, na mesa, falando mal da igreja, perto dos filhos. Aí depois você se pergunta: pastor, por que meu filho não quer ir para a igreja? A resposta está aí. Irmãos, a igreja física, a igreja espiritual tem problemas? Tem. Sabe por quê? Porque eu sou problema, você é problema. Nós somos pecadores aqui enquanto aqui estivermos. Mas não podemos esquecer que a igreja, ela é selada pelo Espírito Santo. Você é a igreja. E quando você fala mal da igreja, você está falando mal do próprio Deus. E aí, meu querido irmão, e aí, minha querida irmã, se prepare, porque você está comprando briga com Deus Todo-Poderoso. A igreja de Cristo é linda, ela é maravilhosa, ela é problemática, porque nós somos os problemas. E é por isso que Deus veio para habitar em nós, Neto. Para quê? Para resolver esses problemas. Então é um assunto que nós precisamos pensar. E lá na segunda carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala sobre santidade, ele volta ao assunto, dizendo: e que acordo tem o santuário de Deus com ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como ele disse: habitarei neles e entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Entre eles habitarei, entre eles andarei. Percebe a responsabilidade que nós temos como igreja de Cristo? Deus habita em nosso meio. Deus habita em nossas vidas. Somos templo do Espírito Santo. O autor aos Hebreus também discorre sobre o tema, porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus, para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós,
se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Hebreus 3, 4, 6. Encerrando a lição dessa manhã, para pensar, para refletir e colocar em prática o que nós aprendemos. Sabemos que não é uma tarefa tão fácil ficar em casa isolados, ficar em casa em uma quarentena. É doloroso estar impedido de participar dos cultos coletivos, presenciais e até mesmo, eventualmente, passar em frente ao templo da igreja. Olha esse termo, passar em frente ao templo da igreja e vê-lo fechado em pleno domingo. É triste quando nós passamos aqui e percebemos que o templo está fechado, impossibilitado de abrir. Mas, e antes da pandemia? Será que dávamos o devido valor ao congregar? E antes da pandemia, a nossa postura demonstrava que de fato valorizávamos o privilégio da comunhão no espaço físico? Será que antes da pandemia a gente valorizava estar em comunhão na igreja com os irmãos, participar das programações promovidas pela igreja, sejam elas no templo, na rua, nos cultos dos lares, cultos de oração? Será que antes da pandemia a gente pensava nisso, valorizava essa comunhão? Isso é para pensar. Nós somos santuários de Deus, uma vez que igreja é gente, e aí precisamos pensar como deve ser o relacionamento entre os irmãos em Cristo. Se somos santuário de Deus, se a igreja é gente, como nós estamos nos relacionando uns com os outros, como os irmãos em Cristo? Este relacionamento está sendo baseado no amor, no respeito, na compreensão, no perdão. Como eu tenho chegado até o irmão, de que maneira? Se o irmão está fraco na fé, está cometendo erros, como eu tenho exortado com amor, com o objetivo de retorná-lo, com o objetivo de restaurá-lo para Cristo? É isso que nós temos que pensar. Cristo é o alicerce, o fundamento. Sobre ele devemos erguer construções adequadas. E aqui surge a pergunta: como estão as obras das nossas mãos? O que eu estou fazendo para povoar o céu? O que eu estou fazendo para que o ID possa avançar? No caso de igreja local, Igreja Batista Esperança, localizada, inserida no bairro de Santo Inês, o que você está fazendo para que essa igreja possa avançar, possa crescer? Qual é a sua contribuição? Lembra, salvação não está condicionada a obras, mas obras é o retrato da ação, é a consequência, é o resultado da ação do Espírito Santo na vida do crente. Se você não produz frutos como crente, tem algum problema aí. E Jesus falou que esse ramo vai secar e ele vai arrancar esse ramo da árvore que é Cristo e vai fazer o que, Neto? Vai queimar. Então nós precisamos saber fazer essas perguntas introspectivas, de dentro para fora, e avaliar como é que está a nossa vida espiritual.
a igreja não fecha, porque a igreja é gente, porque a igreja somos nós. A igreja não é estática, ela produz frutos, ela continua avançando. A igreja constrói, a igreja planta outras igrejas, a igreja transforma vidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Que nesse tempo nós possamos aproveitar as oportunidades. Que Deus nos abençoe e que esse estudo possa ter alcançado o objetivo dele, que é levar você a um crescimento espiritual. Fala aí com a gente, compartilha, interaja com a gente, fala o quanto esse estudo ajudou a você. Mas a você que acompanhou essa escola bíblica dominical, motive outros a acompanharem também. Às vezes nós entramos no grupo da igreja e a gente não percebe isso, essa interação dos irmãos. Entrar lá no WhatsApp da igreja, na Família Esperança, e colocar lá: olha, hoje eu aprendi que na EBD, assim, assim, assim. Acompanhe você para que você possa aprender também. Deus me deu uma palavra, mudou a minha vida. Você vai estar motivando outros a acompanhar a EBD. E nesse momento de pandemia, nós estaremos aí com essa forma de EBD online, até o surgimento da vacina, até quando as coisas voltarem ao normal. Mas nós sabemos que ainda está longe de acontecer isso. Mas a igreja não para, a igreja não fecha. Nós precisamos fazer a nossa parte. Você que é membro dessa igreja, você precisa fazer a sua parte. Você quer ver um exemplo? Domingo passado, nós convocamos a igreja a uma dia 31, nós convocamos a igreja a uma assembleia extraordinária. Estava na agenda do culto uma assembleia extraordinária para eleição e posse da nova diretoria para o ano 2021. E os irmãos que foram indicados pela igreja não estavam no templo para serem possados. Aí o pastor não teve como realizar a assembleia. Realizaremos no futuro, mais na frente. Então, assim, isso é uma maneira de demonstrar a ação do Espírito Santo na sua vida, que é a igreja, de se envolver agora com a igreja física, com a igreja congregacional. Então, amados, se queremos avançar, essa é a palavra do seu pastor, se queremos visualizar uma igreja diferente aqui nessa localidade, fazendo a diferença nessa localidade, nós precisamos pensar nisso. Que Deus nos abençoe. Eu quero estar orando, encerrando a EBD dessa manhã, agradecendo aí a sua participação. No próximo domingo estaremos aí divulgando para você o tema da próxima lição e estaremos disponibilizando. Se você quiser, passa aqui na igreja, a gente vai estar imprimindo para você a lição, vamos estar colocando também no WhatsApp, e que todos possam estar participando, para que a igreja possa estar crescendo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje à noite estaremos aqui, adorando e bendizendo o nome do nosso Deus. Se você não pode estar, compartilhe esse convite, para que outras pessoas possam estar ao alcance da transmissão deste culto. Mas se você está bem, não tem ninguém do grupo de risco na sua casa, você possa estar presente aqui, nos ajudando, precisamos de você. Hoje estamos aqui, somente eu e o Neto, e sabemos que a demanda é grande. Eu estou lecionando, o Neto está na sonoplastia, está no mídia, e lá fora não tem ninguém. Então, irmãos, vamos pensar nisso, vamos com coragem, com fé, com responsabilidade, vamos voltar para a casa de Deus, porque afinal nós somos essa casa, e precisamos congregar, para que juntos a igreja possa crescer, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então você que não vai estar conosco nessa noite, que vai acompanhar a transmissão, compartilhe essa transmissão com outras pessoas, convide essas pessoas para participar dessa transmissão online.
Amém? Continue a oração pela nossa igreja, por esse mês de janeiro, que é um mês de treinamento, de conscientização, né? Orar pela diretoria que tomará posse, e que juntos possamos crescer para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, te conceda um dia abençoado, acima de tudo abençoador, que a presença de Deus seja viva e constante na sua vida. Amém? Nós vamos orar, encerrando a escola bíblica desta manhã. Quero convidar o irmão Neto para que ele possa estar fazendo assim uma oração final, e após essa oração estaremos nos direcionando para os nossos lares. Senhor Deus e nosso eterno Pai, te damos graças, ó Deus, pela oportunidade que temos, ó Pai, de estudar a Tua Palavra. Nós, como Igreja do Senhor, ó Deus, possamos entender a responsabilidade que temos para com a Tua obra. Ó Deus, te pedimos que aviva a nossa vida através do Teu Santo Espírito, para que não nos preocupemos com a igreja física, mas sim com a igreja espiritual, aquela que reúne todo o povo de Deus. Porque quando Jesus a instituiu, ele não tinha um templo, não era nenhum local físico, mas ele instituiu a igreja dele sobre os apóstolos, naquele lugar. E disse que ela deveria ir até os confins do mundo, até os confins da terra, para pregar o Evangelho. Ó Pai, que nós possamos entender que somos igrejas independentes de templos, mas também que precisamos deste local para nos reunir e aproveitar a oportunidade que temos e a liberdade em nosso país de estarmos juntos, sabendo que o Senhor é quem nos tem guardado, o Senhor é quem tem nos dado força e vigor para continuar na Tua obra. Ó Deus, que o Teu povo possa tratar este lugar como um lugar de preparação para o combate, onde aprendemos a Tua Palavra, e principalmente na Escola Bíblica Dominical, onde iremos estudar e entender, ó Deus, as Escrituras, das quais o Senhor é o autor. Obrigado, ó Deus, por mais esse dia. Dá-nos uma noite, um culto abençoado, em que tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome, e que o Teu povo reunido neste local possam adorá-lo em espírito e em verdade. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, faz-nos forte, ó Deus, para o nosso dia a dia. Aos irmãos que estão em casa, que o Senhor possa estar falando aos corações deles, e aqueles, ó Deus, que ainda não viram, não estavam assistindo ao Facebook, mas que possam provavelmente mais tarde ter acesso e ler e ouvir esta lição. Que possamos aprender que a igreja do Senhor, ela não fecha, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é ela que clama ao Senhor pela cura, pela libertação, pela solução desta pandemia. Ó Deus, que enquanto estivermos nessa terra, tenhamos a oportunidade de nos reunirmos como igreja para adorar o Senhor até o dia de Cristo, até o dia da sua vinda. No nome dele nós oramos, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja
situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã.